Ronaldo. Morreu ontem aos 74 anos o escritor Olavo de Carvalho. A notícia da morte foi comunicada pela família nas redes sociais dele. Olavo, que era considerado o guru do governo Bolsonaro, mas que se afastou, né, do governo nos últimos meses, estava no hospital em Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. A família não divulgou oficialmente a causa da morte, mas lembrando que no dia 16 de janeiro, a administradora da conta dele no Telegram desmarcou aulas do curso dele de filosofia, afirmando que o professor foi diagnosticado com Covid-19 e que ele estava se recuperando. Hoje, uma das filhas de Olavo, a Heloísa de Carvalho, confirmou nas redes sociais que o pai morreu de fato da doença, morreu de Covid. Olavo de Carvalho nasceu em Campinas, interior de São Paulo, em 1947, deixa a esposa, 8 filhos e 18 netos. O governo lamenta, vai. O presidente Depois eu faço Jair Bolsonaro decretou luto de um dia em todo o país pela morte de Olavo de Carvalho. É a segunda vez que o presidente publica um decreto de luto oficial desde o início do governo. A primeira ocorreu no ano passado, depois da morte do ex-vice-presidente Marco Maciel. Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu o seguinte: nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. O perfil oficial do governo nas redes sociais quebrou o protocolo e também publicou uma mensagem lamentando a morte. O autor dessa conta não havia publicado mensagens desse tipo desde o começo do governo. E tem um perfil da Câmara dos Deputados que publicou uma mensagem algo irônica sobre a morte do Olavo, check, não sei o quê. Aí o Eduardo agora quer que se faça uma investigação, Eduardo Bolsonaro. Olha aqui, não quero me estender muito a respeito, até porque esse programa é feito para milhões de pessoas que o acompanham também pelo rádio, né? E Olavo de Carvalho é um fenômeno restrito às redes sociais. Portanto, a sua dimensão é infinitamente mais reduzida do que parece se você entra num bate-boca no Twitter, em alguma coisa no YouTube, etc. Tem a sua importância, sim, grande, porque menos pela herança de pensamento que deixa, do que pela interferência direta que teve no governo de Jair Bolsonaro, nomeando pessoas, indicando pessoas. Então, o tal do Angote Neto, né, que trabalha no Ministério da Saúde, que responde por aquele documento que diz que a hidroxicloroquina funciona e a vacina não, é um de seus discípulos. Eu conheci Olavo fazia 26 anos. Nunca fui seu discípulo, nunca fui seu aluno, nunca fui seu subordinado intelectual, como era evidente, estávamos rompidos para valer desde 2015. Ele passou a fazer os ataques mais abjetos a mim e eu não respondi, porque eu não considerava aquilo dentro do espaço da sanidade. Fui seu editor, editava seus textos na revista República, revista Bravo, quando ele escrevia lá. Sim, eu achava um homem notavelmente inteligente, escrevia muito bem, tinha textos muito bons e tinha coisas absolutamente delirantes, despropositadas, e infelizmente virou um funcionário de si mesmo. Virou um funcionário da personagem que inventou para as redes sociais, com teses as mais exóticas, como essa, por exemplo, de que o oposto do capitalismo não é o comunismo, sim, o oposto do comunismo é o cristianismo, porque isso lhe permitia dizer, então, que o comunismo é uma ameaça permanente e isso é uma indústria que rende recursos, inclusive na internet, e rende presença no debate. Né? Com formulações absolutamente exóticas na área de política, o rompimento comigo em 2015, embora não fôssemos próximos, muito longe disso, porque o Olavo passou a defender que a deposição da Dilma não deveria se dar pela via congressual e sim pela tomada direta do poder. Eu apontei certa feita o absurdo desse tipo de raciocínio e ele saiu me chutando, embora no geral dali para trás me tratasse muito bem. Fosse sempre muito elegante no trato e até engraçado. Há textos em que ele escreveu coisas pertinentes,
Mas isso se pode dizer sobre um monte de gente que escreveu coisas horríveis também. Né? Não tinha essa percepção da realidade, isso que o Olavo virou, isso em que ele se transformou nas redes sociais, isso foi um meio que ele encontrou, inclusive, de se sustentar. Só que falando coisas detestáveis. Né? Eu pergunto, onde ficou um Olavo de 2014 que escreveu: existem ainda remanescentes de uma velha direita policialesca, irracionalista, machista, moralista da vida alheia, até a demência, visceralmente antinordestina, às vezes antissemita e sempre supremamente cretina. Essa direita tem de ser extinta. Né? Aí ele fala, tem que ser extinta antes que se possa oferecer qualquer resistência séria à ditadura petista. Nunca houve ditadura petista, mas ele tem o direito de fazer lá suas ilações. Não é por uma questão de imagem, é que andar com maluco faz mal à saúde. Deveria ter levado a sério essas coisas. No entanto, ele mobilizou precisamente essas pessoas. Ele se tornou porta-voz dessas pessoas. Ah, então está dizendo bem feito que morreu? Eu não digo bem feito para ninguém, nunca disse. Eu não disse bem feito nem para a morte de Saddam, com aquele espetáculo grotesco que fizeram. Jamais vou falar bem feito para a morte de alguém. E todo mundo sabe, eu sou cristão e espero que Deus se compadeça da alma dele. Das coisas horríveis que ele falou, escreveu e estimulou no país. Não é? Especialmente nos últimos anos. O tal do livro lá, Tudo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, não gosto do título, mas ali tem coisas que são detestáveis, mas tem coisas ali que fazem sentido, sim. Ele era uma pessoa informada. Agora, depois daquilo, virou uma personagem grotesca. Infelizmente, golpista, negacionista. Ainda agora, um médico seu vem a público dizer, não, ele não morreu de Covid, a velha tese de que ele tinha comorbidades e quem morre das comorbidades não morre de Covid. Que é uma das expressões do negacionismo. Então o sujeito é diabético, tem problema, não sei o que, tal, contrai Covid e acaba morrendo, não, morreu das outras coisas. Sim, mas o que é que disparou o mecanismo que fez com que aquilo que era ruim piorasse muito? Sem a Covid teria morrido? Não é? A sua militância antivacina, por exemplo, ela é mais antiga. Em 2006, ele escreveu: não tenho a menor convicção pessoal sobre as vacinas. Já li provas científicas eloquentes de que elas são úteis e de que são perniciosas. Não existe nenhum texto científico respeitável dizendo que vacinas são perniciosas. Isso é mentira. Isso é coisa de gente doida. Quem escreve e meio doido é quem cai nessa conversa. E me considero humildemente em dúvida, até segunda ordem. Alguns dos meus 8 filhos tomaram vacinas, outros não. Todos foram abençoados com saúde, força e vigor extraordinários e nenhum deles deve isso aos méritos da ciência estatal, mas a Deus e a ninguém mais. Isso é uma bobagem grotesca. Grotesca. Fosse haitiano, teria filhos com toda essa saúde no Haiti? Por causa de Deus? Isso é uma bobagem. Aí, o Estado e a burocracia científica que vão para o diabo, que é o pai dos dois. Essa personagem rendia. Rende ainda. Ou então, o falecido Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro dizia explicitamente, vacinas ou matam endoidam. Nunca dê, aí o médico teria dito a ele, nunca dê a um filho seu. Se houver algum problema, vem aqui que eu resolvo. No país em que morreram quase 625 mil pessoas de Covid,
Eu tenho de lembrar essas coisas, sim. Vai haver uma tentativa de... haverá a geografia de Olavo de Carvalho, a tentativa de transformá-lo num santo antecipador. Né? Eu lembro quando apareceu Olavo tinha razão. Que tinha razão coisa nenhuma? Em 2015 ele queria dar o golpe. Continua a dar sustentação até os golpistas. Não tinha razão coisa nenhuma. Ao contrário. Ajudou, aliás, a empurrar o governo para o buraco. Porque parte do que está em curso aí são teses do Olavo, na educação, na saúde, teses do Olavo. No Ministério lá da Damares. E afundaram o governo. Agora, claro, vem a disputa pela sua herança. Então os moristas, por exemplo, estão puxando o saco. Tá tão, olha, é asqueroso isso. É asqueroso. Puxando o saco com condolências eloquentes que Olavo vinha criticando o Bolsonaro. Mas Olavo vinha criticando o Bolsonaro pela extrema-direita. Ele estava à direita do próprio Bolsonaro. Ele não estava fazendo um juízo de mérito do governo, funciona, não funciona, as coisas avançam ou não. Não! Ele queria um governo mais reacionário do que o que está aí. Por isso ele estava criticando o Bolsonaro. Mas agora os moristas querem ver se conseguem atrair um pouco da simpatia do bolsonarismo. Bolsonaro, por sua vez, fazendo de conta que não havia no momento dissensão nenhuma. E há aqueles proxenetas de internet que estão esfregando os dedinhos, dizendo, oba, quem sabe agora a clientela que o Olavo tinha dos cursos online vem para mim. O que acho dificilmente acontecerá, porque se podia dizer tudo de Olavo, que fosse burro, não. Mesmo quando articulava teses do fim do mundo, que não faziam nenhum sentido. E muitas delas, a maioria delas, não fazia nenhum sentido. A maioria delas não fazia nenhum sentido. Eu lamento porque eu lamento a morte de qualquer pessoa. Eu não comemoro mortes. Agora, fica evidente o mal que suas ideias produziram no Brasil. Havia originalmente no Olavo um pensamento anti-establishment, de contestação ao poder, de contestação estabelecido. Eu confesso que eu tenho simpatia por isso, em tese. Não pelo Olavo, por qualquer um que transite nesse caminho. Só que ele se transformou rigorosamente naquilo em que criticava. Esse Olavo do governo Bolsonaro não é o Olavo dos livros, isso aqui eu não falo para proteger, não, é apenas uma questão de verdade, apenas uma questão de fato. Embora nos livros houvesse coisas horrorosas e detestáveis, asquerosas também. Agora, eu prefiro uma sociedade que não faça esse tipo de seleção prévia para publicar apenas as coisas das pessoas boas. Porque senão a gente tem que criar o tribunal prévio das pessoas boas. As pessoas que arquem com o peso daquilo que pensam, daquilo que escrevem. Não é? E para isso as ideias têm que estar em circulação. E se forem crimes, têm de ser punidas. E algumas são criminosas, porque você pode cometer crime por escrito, sim. Você pode cometer crime falando coisas, sim. Que Deus se apiede da alma de Olavo de Carvalho. Porque as suas ideias, infelizmente, continuarão por aqui, muitas delas a matar pessoas.